Amígdalas enormes diminuíram. Criança respira livre sem cirurgia. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte, mas dentro de casa o clima era de preocupação. Nosso filho, Pedro, então com 4 anos, estava sentado no sofá, quieto demais para uma criança daquela idade. Ele sempre foi alegre, corria pela casa, brincava com os carrinhos, mas naquele dia algo estava diferente. Sua respiração era pesada, como se estivesse lutando para puxar o ar. A cada inspiração ouvia-se um ruído, um chiado que não era normal. Minha esposa, Maria, olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas, enquanto eu tentava disfarçar o medo que crescia dentro de mim. Tudo havia começado algumas semanas antes com um resfriado comum. Pedro espirrava, tossia um pouco, mas nada que nos assustasse. Demos os remédios caseiros, chás, mel com limão, e ele parecia melhorar. Porém, depois de uns dias, a tosse não passava. Pior, à noite, ele começava a roncar de um jeito que nunca tínhamos ouvido. Era um ronco grosso, como se algo estivesse obstruindo sua garganta. Maria acordava várias vezes para virá-lo de lado, temendo que ele parasse de respirar. Eu orava em silêncio, pedindo a Deus que fosse apenas uma fase passageira. Mas não foi. Os dias foram passando e o quadro só piorava. Pedro começou a reclamar de dor de garganta, mas não era uma dor comum. Ele apontava para o pescoço e dizia: "Mamãe, tá doendo aqui dentro, parece que tem uma bola." Maria olhou sua garganta com uma lanterna e levou um susto. As amígdalas estavam enormes, quase se tocando, tão inchadas que mal dava para ver a passagem de ar. Fomos ao médico no dia seguinte, e a confirmação veio com um diagnóstico assustador: amidalite crônica hipertrófica. O médico explicou que as amígdalas de Pedro estavam tão aumentadas que estavam obstruindo 80% de sua respiração. Ele precisa operar o quanto antes, disse o otorrinolaringologista. Se não fizer a cirurgia, pode ter apneia do sono, problemas de crescimento, até parar de respirar enquanto dorme. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um martelo. Cirurgia? Nosso filho tão pequeno, passando por uma operação? Maria chorou no consultório, e eu, mesmo tentando me manter firme, senti um nó na garganta. Como poderíamos entregar nosso filho para ser anestesiado, cortado, sabendo dos riscos que isso trazia? Mas o médico foi claro: não tem outra opção. As amígdalas não vão diminuir sozinhas, e quanto mais demorar, pior fica. Saímos do consultório abalados com uma guia de encaminhamento para o hospital e uma data marcada para a cirurgia em 2 semanas. Chegando em casa, sentamos no quarto, só nós dois, e oramos. Não eram palavras bonitas ou decoradas, eram lágrimas e súplicas. Senhor, o Senhor sabe que não aguentamos ver nosso filho sofrer. O Senhor conhece o nosso coração. Se existe outra saída, mostra para nós. Se a tua vontade é que ele opere, dá forças, mas se o Senhor pode curá-lo, faz isso por nós. Maria seguiu chorando, e eu, com a voz embargada, só conseguia repetir: Senhor Jesus, tem misericórdia. Pedro, sem entender bem o que estava acontecendo, veio e abraçou a gente, como se sentisse nossa dor. Nos dias seguintes, tentamos nos preparar para a cirurgia. Lia sobre o procedimento, os riscos, os cuidados pós-operatórios. Mas quanto mais lia, mais medo tinha. Anestesia em criança pequena pode dar complicações, sangramentos, infecções. E se algo desse errado? E se perdêssemos nosso filho na mesa de operação? Esses pensamentos me atormentavam, especialmente à noite, quando o silêncio da casa deixava a mente livre para os piores cenários. Mas algo dentro de mim não se conformava. Não era só medo da cirurgia, era uma certeza de que Deus não nos deixaria sozinhos naquele momento. Lembrei-me de tantos irmãos na fé que haviam passado por provas semelhantes e visto a mão de Deus agindo. Resolvi então pedir aos irmãos da congregação que orassem por Pedro. No culto de domingo, após a ceia, levantei a mão e pedi que os servos de Deus intercedessem por nosso filho. Irmãos e irmãs se aproximaram, colocaram as mãos sobre ele e oraram com fé. Alguns choravam, outros falavam com autoridade: Senhor, tu és o médico dos médicos. Toca nas amígdalas desse menino e faz elas voltarem ao normal. Não permitas que ele passe pela faca. Aquele momento foi forte. Senti uma paz que não vinha de mim, mas de Deus. Naquela noite, Pedro dormiu um pouco melhor. Ainda ronca, mas não com a mesma intensidade. Maria e eu nos olhamos com um vislumbre de esperança. Seria possível? Seria Deus começando a agir? Nos dias seguintes continuamos orando em casa, antes das refeições, antes de dormir. Pedro também orava com suas palavras simples de criança: Jesus, saras a minha garganta, por favor. Sua fé pura me comovia. Como duvidar que Deus ouviria uma oração tão sincera? Uma semana antes da cirurgia, levamos Pedro para uma última consulta, apenas para confirmar os exames pré-operatórios.
O médico olhou sua garganta e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com uma expressão de surpresa, disse: as amígdalas estão menores. Maria e eu nos olhamos, incrédulos. Como assim, doutor? Perguntei. Ele explicou: na última consulta, elas estavam quase se tocando. Agora ainda estão grandes, mas há uma redução significativa. Dá para ver a passagem de ar melhor. Aquilo foi como um sopro de esperança. Será que ainda é necessário operar? Maria perguntou com a voz trêmula. O médico foi cauteloso. Vamos esperar mais alguns dias, fazer um novo exame. Se continuar assim, talvez não precise. Saímos do consultório abraçados, chorando de alegria. Deus estava ouvindo nossas orações. Mas não paramos por aí. Sabíamos que a batalha ainda não estava ganha. Continuamos orando, jejuando, pedindo a Deus que completasse a obra que havia começado. Os irmãos da congregação também não desistiram. Todos os dias recebíamos mensagens, ligações, pessoas dizendo que estavam orando por Pedro. Alguns irmãos mais velhos, cheios de experiência na fé, nos encorajavam. Deus é fiel. Ele não vai deixar essa prova pela metade. Confiem nele até o fim. Chegou o dia marcado para a cirurgia. Mas dessa vez não era para operar, e sim para uma nova avaliação. O médico examinou Pedro novamente e, após alguns minutos, virou-se para nós com um sorriso. Não preciso mais operar. As amígdalas diminuíram o suficiente. A passagem de ar está boa. Ele não corre mais risco de apneia. Podem levar ele para casa. Maria caiu no choro ali mesmo. Eu não conseguia acreditar. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: isso não é comum. Amígdalas desse tamanho não diminuem sozinhas, especialmente em tão pouco tempo. Não respondi nada, mas no meu coração eu sabia, não foi sozinho. Foi Deus. Foi a oração. Foi a fé de uma criança, a intercessão dos irmãos, a misericórdia do Pai. Pedro, que não entendia muito bem o que estava acontecendo, só sabia que não ia mais para o hospital dormir e acordar com dor, como ele dizia. Pulou de alegria quando soube que podia ir para casa. Naquele dia, não houve palavras suficientes para agradecer a Deus. Chegando em casa, nos ajoelhamos, os três juntos, e agradecemos. Não foram palavras elaboradas, foram lágrimas de gratidão. Obrigado, Senhor, por ouvir nossas orações. Obrigado por poupar nosso filho. Obrigado por mostrar que o Senhor está no controle. Nos meses seguintes, Pedro continuou se recuperando. O ronco sumiu completamente e a respiração ficou leve. Ele voltou a correr, brincar, ser a criança ativa que sempre foi. De vez em quando, olho para ele e me emociono. Poderia ter sido tão diferente. Poderia ter sido uma história de dor, de medo, de uma cirurgia arriscada. Mas Deus, em sua bondade, escolheu nos dar um testemunho de sua fidelidade. Hoje, quando alguém pergunta como as amígdalas de Pedro diminuíram, não tenho vergonha de dizer: foi Deus. Não foi remédio, não foi coincidência, foi a mão do Senhor agindo em resposta à oração. Essa prova nos ensinou que mesmo quando o médico diz que não há saída, quando o medo quer nos paralisar, quando a situação parece sem esperança, Deus está lá. Ele ouve. Ele age. Às vezes de forma que não entendemos, às vezes de maneira que nem esperávamos, mas sempre no tempo certo. E assim, com o coração cheio de gratidão, compartilho esse testemunho não para me gloriar, mas para que outros irmãos que estão passando por provas semelhantes possam se fortalecer. Se Deus fez isso por Pedro, Ele pode fazer por você, por seu filho, por sua família. Basta confiar. Basta orar. Basta crer que, para Deus, não há impossíveis. Que este relato seja um encorajamento para todos os que estão lutando. Que possamos, como Pedro, respirar livre não só fisicamente, mas espiritualmente, sabendo que nosso Pai Celestial cuida de nós em cada detalhe. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. A história de Pedro não terminou ali. Na verdade, foi só o começo de uma jornada ainda mais profunda de fé, onde Deus continuou revelando seu cuidado não só na cura física, mas em cada área da vida daquela família. Porque quando o Senhor age de maneira tão clara, Ele não faz apenas um milagre pontual, Ele transforma corações, fortalece a comunhão com Ele e deixa marcas que duram para sempre. Nos dias que se seguiram à cura, a mãe de Pedro percebeu algo que não havia notado antes. O menino começou a falar mais sobre Deus. Não eram palavras decoradas ou repetidas por obrigação, mas um desejo espontâneo de agradecer. Uma noite, enquanto ela o colocava na cama, Pedro olhou para ela com aqueles olhos brilhantes, agora sem nenhuma sombra de cansaço, e disse: Mãe, eu sonhei com Jesus. Ele me abraçou e disse que ia me ajudar a respirar. A mãe sentiu o coração bater forte. Não era um sonho comum.
Era a confirmação de que mesmo naqueles momentos em que ela chorava sozinha no quarto, pedindo a Deus por socorro, o Senhor já estava agindo, já estava perto do seu filho de um jeito que ela nem imaginava. E as provas não pararam por aí. Alguns meses depois, Pedro adoeceu novamente, dessa vez com uma febre alta que não baixava. O médico receitou antibióticos, mas a mãe, lembrando-se da vitória passada, reuniu a família em oração. Desta vez, não foi só ela quem clamou, foi Pedro também, com suas próprias palavras infantis. Jesus, o Senhor curou minhas amígdalas, agora cura minha febre, por favor. Naquela mesma noite, enquanto dormia, a febre quebrou. Ao acordar, ele estava fresco, como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez, Deus mostrou que não era uma cura isolada, mas um cuidado contínuo. Não era sorte, era fidelidade. Mas o que mais marcou aquela família não foram só os milagres físicos, mas a mudança no dia a dia. Antes, as noites eram de preocupação, ouvindo Pedro engasgar no sono. Agora, eram de paz. A mãe passou a ler a Bíblia com ele antes de dormir e o menino, mesmo pequeno, começava a entender que Deus não era só um nome que se falava na congregação. Era alguém real, que ouvia suas orações, que o amava. Uma vez, enquanto liam juntos o Salmo 23, Pedro perguntou: Mãe, o Senhor é mesmo meu pastor? Ela respondeu que sim, e ele, com a simplicidade das crianças, disse: Então eu não preciso ter medo de nada, né? Aquela pergunta doeu e alegrou ao mesmo tempo. Doeu porque ela lembrava das noites de angústia que haviam passado. Alegrou porque agora, na voz do filho, havia uma certeza que nem ela mesma tinha antes da prova: Deus era suficiente. E as bênçãos não pararam na família. O testemunho de Pedro começou a circular entre os irmãos da congregação, e muitos que estavam passando por lutas semelhantes se aproximaram. Uma irmã, cujo filho sofria com asmas graves, procurou a mãe de Pedro após um culto e disse, com lágrimas nos olhos: Eu ouvi seu testemunho e decidi não desistir. Vou orar como você orou. Pouco tempo depois, aquele menino também recebeu a sua cura. Não da mesma forma, não no mesmo tempo, mas Deus, em sua sabedoria, respondeu. E assim uma corrente de fé foi se formando. Não por mérito humano, mas porque Deus, em sua misericórdia, usa as provas de uns para fortalecer outros. Havia também os que duvidavam. Alguns diziam que era coincidência que as amígdalas de Pedro poderiam ter diminuído sozinhas. Mas a mãe não se abalava. Ela sabia muito bem a diferença entre um processo natural e a intervenção divina. Porque antes da cura, ela havia pesquisado, havia lido, havia ouvido médicos dizerem que o único jeito era a cirurgia. E depois o próprio pediatra, ao examinar Pedro, ficou surpreso e disse: Isso não é comum. As amígdalas não reduzem assim, tão rápido sem tratamento. Ela apenas sorriu e respondeu: Doutor, foi Deus. O médico não tinha mais o que dizer. Não era uma questão de medicina, era uma questão de fé. E a fé daquela família cresceu de tal maneira que quando Pedro completou 7 anos, ele mesmo pediu para ser batizado. Não foi pressão, não foi obrigação, foi um desejo sincero. Na noite anterior ao batismo, enquanto a mãe o ajudava a preparar suas roupas, ele olhou para ela e disse: Mãe, eu quero ser batizado porque eu sei que Jesus me salvou. Não só das amígdalas, mas do pecado. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Porque ali estava a prova de que Deus não havia curado apenas o corpo de Pedro, mas estava trabalhando em seu coração, chamando-o para uma vida de consagração. O dia do batismo foi um dos mais emocionantes. Quando Pedro desceu às águas, muitos irmãos choravam, não só pela alegria daquele momento, mas porque lembraram das orações que haviam feito por ele. O irmão que o batizou, ao levantá-lo das águas, disse: Este menino é um milagre de Deus. Que sua vida seja um testemunho de que para o Senhor não há impossíveis. E assim foi. Pedro cresceu não apenas saudável, mas com um amor pela palavra de Deus que contagiava até os adultos. Ele passava horas lendo salmos, fazendo perguntas profundas e sua mãe muitas vezes se pegava pensando: como um menino tão pequeno pode ter tanta fé? Mas a resposta era simples, porque ele havia experimentado, ainda criança, o poder de Deus de uma forma que muitos adultos nunca experimentaram. E as lições continuaram. Um dia, Pedro chegou da escola triste. Um colega havia zoado dele, dizendo que Deus não existia. Ele contou isso à mãe com os olhos cheios d'água, não de revolta, mas de tristeza por aquele menino não conhecer a Jesus. A mãe o abraçou e disse: Filho, não fique triste. Em vez de discutir, ore por ele. Deus pode tocar o coração dele como tocou o seu. Pedro obedeceu. Todos os dias antes de dormir, ele orava: Jesus, ajuda meu amigo a te conhecer. Um mês depois, aquele mesmo colega, sem mais zombar, aproximou-se de Pedro e perguntou:
Como é que você ora? Minha mãe está doente, e eu não sei o que fazer. Pedro, com a mesma fé de sempre, respondeu: Vem na minha casa, eu te ensino. E assim, mais uma vida começou a ser alcançada, não por palavras bonitas, mas por um testemunho vivo. Hoje, anos depois, Pedro é um jovem consagrado. Ele não se esqueceu daqueles dias de luta. Pelo contrário, sempre que pode, conta sua história para outros jovens que estão passando por provas. Ele diz: Muitos pensam que Deus só cura doenças grandes, mas Ele se importa até com a nossa respiração. Se Ele cuida dos passarinhos, como não vai cuidar de nós? E essa simplicidade, esse jeito direto de falar de Deus, toca os corações. Porque não é teoria, é experiência. A mãe de Pedro, quando olha para trás, vê como Deus foi fiel em cada detalhe. Não foi só a cura das amígdalas, foi a fé que cresceu, foi a família que se uniu mais em oração, foram as vidas que foram alcançadas por causa daquele testemunho. Ela aprendeu que às vezes, Deus permite as provas não para nos destruir, mas para nos aproximar dele de um jeito que nunca aconteceria na tranquilidade. Porque é no deserto que aprendemos a depender da água viva. É na escuridão que valorizamos a luz. E assim, essa história não é só sobre uma cura física. É sobre um Deus que não muda, que ouve as orações dos pequenos, que age quando menos esperamos, que transforma o medo em confiança, a dor em gratidão, a prova em testemunho, que nos ensina a cada dia que a verdadeira vida não está em respirar sem dificuldade, mas em viver dependendo dele em tudo. Que este relato não seja apenas lido, mas meditado. Que cada irmão que passar por aqui se lembre: Deus não é um Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje. O mesmo que sarou Pedro é o mesmo que pode sarar você. O mesmo que ouviu os clamores naquela família é o mesmo que ouve os seus. Não importa quão grande seja a sua prova, quão impossível pareça a sua situação, para Deus, não há limites. Basta que você, como Pedro, se aproxime dele com um coração sincero e diga: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E que ao final de tudo, possamos dizer, como salmista: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 2, 4. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os corações e os sentimentos de todos os que creem em Cristo Jesus. Amém.